Oi, gente! Meu nome é Luan, faço parte do projeto de extensão Lar de Histórias e construí esse canal com o objetivo de trazer informações principalmente para o público idoso, mas também para todo mundo que quiser informações, né? Você pode se inscrever já nesse canal, compartilhar o vídeo no seu grupo da família, mandar para as pessoas que você quer que tenham as informações que a gente veio passar aqui. Se você não me conhece ainda, eu já apareci em alguns vídeos aqui do canal, principalmente na parte de alongamento, de exercícios físicos. E hoje nós vamos conversar sobre outro tema, que é um tema que está muito presente, né? A gente está na pandemia, estamos na quarentena, e é justamente sobre o coronavírus, esse novo coronavírus. Porque é importante sempre a gente trazer de novamente a memória desse coronavírus, o que ele causa, onde ele surgiu, o que é esse novo coronavírus, para a gente sempre ter essa informação para poder se prevenir e ajudar os outros a se prevenirem também. Só que antes de a gente começar falando sobre o que ele causa, como transmite, vamos pensar que o coronavírus, ele não é um coronavírus, não existe um coronavírus, é uma família. São cerca de 7 coronavírus identificados até hoje. Alguns causam infecções humanas graves, outros não. Outros são sintomas respiratórios mais leves. E temos o primeiro SARS-CoV, ele foi identificado lá em 2002 na China. Ele veio com uma síndrome respiratória aguda grave, justamente por isso esse nome SARS. E ele é um vírus que ele tem um aspecto, né? Por que coronavírus? É justamente porque o vírus ele tem um aspecto como se ele tivesse mini coroinhas assim ao redor dele, é como se fosse várias espiculinhas, sabe? E por isso ele fica parecendo que ele tem uma coroa, coronavírus. E depois desse SARS-CoV, que foi identificado lá na China, foram identificados mais dois após esse período, só que eles causaram sintomas respiratórios leves. E depois, lá em 2012, lá ali na região da Arábia Saudita, no Oriente Médio, foi identificado um novo coronavírus, que quando eles identificaram, né, esse vírus que estava causando uma forma de pneumonia que era muito parecida com a que o SARS-CoV lá da China causava. Então eles identificaram e viram que era um vírus da mesma família, justamente porque ele tem a terminação CoV, né, indica que ele é da mesma família. Só que o nome dele é diferente, porque eles classificaram esse vírus como uma síndrome respiratória do Oriente Médio. Justamente por isso que ele vem com esse nome do MERS, certo? Aí agora a gente chegou onde estamos, no nosso ano e no ano passado, mais ou menos ali em dezembro, que a China anuncia, né, o surgimento de um novo coronavírus, que é justamente o SARS-CoV-2, que vem causando essa síndrome respiratória aguda grave, que é parecida lá com o SARS-CoV-1, por isso que ele tem o mesmo nome, só complementa com 2, que ele é o segundo existente, né? E esse SARS-CoV, ele que está causando, né, a pandemia, tem uma taxa de transmissão muito mais elevada que o SARS-CoV-1, por exemplo. E é interessante observar, gente, que esse MERS-CoV que eu comentei anteriormente, ele ainda está presente, só que ele é mais controlado, mais conhecido. É, e justamente por conta de ser desconhecido esse novo coronavírus, que é um problema, e por isso a gente tem que sempre ficar lembrando as pessoas, trazendo informações, buscando na internet fontes seguras e confiáveis. Eu já falei, né, o que é esse novo coronavírus. Agora vamos para a próxima pergunta. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Júlia, eu sou aluna da Faculdade de Medicina de Itajubá e faço parte de um projeto de extensão chamado Lar de Histórias. Dentro do Lar de Histórias, eu faço parte especificamente de uma vertente que é o Duvidoso. E o Duvidoso é um espaço onde a gente responde algumas perguntas para os idosos, justamente para informá-los sobre variados temas, certo? Bom, a pergunta que eu tenho que responder hoje é bastante interessante e pertinente. Eu tenho que falar sobre os principais sintomas do coronavírus. Quando a gente pensa em sintomas do coronavírus, a gente tem que saber que os sintomas eles são variáveis, então pode ir desde um resfriado comum até uma síndrome gripal. E o que é uma síndrome gripal? Uma síndrome gripal é um quadro de falta de ar, né, dificuldade respiratória aguda, ou seja, súbita, associado a pelo menos dois dos seguintes sintomas que eu vou citar, que é sensação febril ou febre, a dor de garganta, né, dor de cabeça, tosse e coriza. Coriza é o corrimento nasal. Então, varia desse tipo, pode ir desde um resfriado até uma síndrome gripal. Só que, no geral, quando a gente pensa assim, quais sintomas que eu tenho que ficar atento, né? Caso eu tenha
adquirido o coronavírus. Os sintomas que eu tenho que ficar atento são tosse, febre, coriza, que eu já falei, que é o corrimento nasal, dor de garganta, dificuldade para respirar súbita, né, que chamamos de dispneia, perda do olfato, não consegue sentir o cheiro de alimentos, alterações no paladar, não consegue sentir o gosto dos alimentos, distúrbios gastrointestinais que se manifestam por enjoos, vômitos, diarreia, náuseas, cansaço, que é a fadiga, diminuição do apetite e dispneia, né? Como eu já tinha falado, dispneia é essa falta de ar que acontece do nada. Oi, pessoal, eu voltei então para responder a segunda pergunta, tá? E a segunda pergunta que eu fiquei responsável é: quais são os riscos do coronavírus para os idosos? Bom, quando a gente faz essa associação idosos e coronavírus, a gente tem que saber que os idosos eles estão entre as pessoas mais vulneráveis ao Covid-19, né? O vírus Covid-19. Isso não significa dizer que só os idosos possam ser contaminados pelo vírus, tá? Todo mundo pode ser contaminado, criança, adulto, tá? Só que o que acontece? Existe uma maior possibilidade, né, probabilidade de desenvolver a forma grave da doença quando é idoso. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande com os idosos quando a gente fala sobre coronavírus. Mas por quê, né? Por que os idosos eles são mais vulneráveis, então? Por que eles podem desenvolver a forma grave da doença, uma forma fatal da doença? Bom, basicamente por dois motivos que eu vou estar explicando agora. O primeiro motivo é porque os idosos eles apresentam um declínio gradual da função do sistema imune, tá? Como assim? O que é sistema imune? Bom, o sistema imune é o sistema de proteção do nosso corpo, tá? E nós sabemos que, de acordo com que o tempo passa, ou seja, de acordo com que você vai ficando idoso, tá? Vão ocorrendo alterações e uma diminuição da funcionalidade do seu sistema imune. Tanto é que, no período da velhice, né, dos idosos, podem haver infecções do tipo oportunistas, que são infecções que se aproveitam da sua funcionalidade do sistema imune baixa para se instalarem, tá? Uma coisa importante, assim, da gente saber é que o número de glóbulos brancos, né, que nós também chamamos de leucócitos, que fazem parte do sistema imune, são células que trabalham para a proteção do nosso corpo contra doenças. Nos idosos, eles estão baixos, eles estão reduzidos, né? E aí, o que acontece? Com a redução dessas células de defesa, fica muito mais fácil ocorrer uma infecção. Então, resumindo, primeiro motivo dos idosos serem mais vulneráveis, a menor atividade do sistema imune, tá? E essa menor atividade do sistema imune, ela ocorre naturalmente com o avançar da idade, ok? E qual é o segundo motivo, né? Que eu falei que eram dois. Bom, o segundo fator é a presença de doenças crônicas, tá? É muito prevalente, né? E é muito comum a gente achar os idosos apresentando comorbidades, ou seja, doenças em vários sistemas do corpo. Então, os sistemas eles vão apresentando alterações nas suas funções. Que sistema? Sistema cardiovascular, que é do coração, sistema hepático, que é do fígado, tá? Diabetes, pressão alta, problemas na tireoide. Então, todas essas comorbidades, né, todas essas doenças crônicas, eles indicam uma maior debilidade da pessoa, tá? Podendo, né, acarretar algumas infecções, tornando o corpo mais fraco, tá? Bom, ainda dentro desse segundo motivo, outras comorbidades que são bastante prevalentes nos idosos é o sedentarismo e a obesidade. E aí entra a importância de fazer atividade física, de ser uma pessoa que é ativa, né, que se alimenta bem, enfim, tudo isso para precaver não só o coronavírus, mas qualquer infecção, tá? Bom, o Ministério da Saúde, ele define como grupo de risco para o coronavírus pessoas acima dos 60 anos, com doenças crônicas, né, como eu falei, diabetes, hipertensão, e esses então são os riscos, né,
para adquirir o coronavírus. São as populações de risco para o coronavírus. Os idosos, uma coisa importante também da gente comentar é que a gente entrou num estado de isolamento social, né, durante essa pandemia. Então, os idosos, eles são pessoas suscetíveis a apresentarem quadro de depressão e ansiedade. E nesse período pode ter tido um aumento enorme, não pode ter tido como teve um aumento enorme de casos de ansiedade e depressão entre os idosos, tá? E o que tem que acontecer? A família tem que estar apoiando esse idoso para que ele consiga, né, passar por esse período difícil para todos nós, tanto para criança como para adulto, mas que para que eles possam passar por esse problema, né, de isolamento de uma forma mais amena. E aí eu deixo aqui algumas sugestões para que o idoso não entre nesse estado de ansiedade ou depressão, que é utilização de tecnologias, então fazer videochamada, né, pelo computador com os familiares, para preservar o contato, né, preservar o diálogo, estimular a atividade física dentro de casa. Então, colocar uma música para dançar, fazer atividades dentro do ambiente da casa mesmo, né, como alongamento, yoga, bastante importante. Manter uma alimentação saudável, então aproveitar que está ficando bastante tempo em casa, fazer um menu, um cardápio com preferência de frutas, legumes, como agora tem tempo para fazer mais comida em casa com a família, certo? E quarta sugestão é essa interação constante. Então, chamadas telefônicas para conversar com os amigos, jogos, baralho, né, cartas, xadrez, tabuleiro, enfim. Tudo isso é importante para evitar problemas psicológicos mesmo causados pelo isolamento, tá? E foi essa a minha resposta para a segunda pergunta. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo! O diagnóstico para o coronavírus é realizado através da coleta de materiais respiratórios, ou seja, pode ser realizada a aspiração das vias aéreas superiores, que são boca e nariz, ou pode ser coletada a secreção dessas regiões. Depois as amostras são enviadas para um laboratório central de saúde pública definido pelo Ministério de Saúde para cada região e o resultado é enviado depois de determinados dias, dizendo se foi positivo ou negativo para o coronavírus. Para que a proteção contra o Covid-19 seja eficaz, é preciso utilizar a máscara, lavar as mãos com frequência com água e sabão ou utilizar o álcool em gel, evitar tocar olhos, nariz e boca, evitar aglomerações, manter distanciamento social mínimo de 1 metro entre as pessoas, ao tossir e espirrar, cobrir o nariz e a boca com a parte interna do cotovelo ou com um lenço, evitar compartilhamento de objetos pessoais, higienizar os objetos de uso mais frequente, como chaves e celulares, e em caso de sintomas como febre ou dificuldade de respirar, procurar o atendimento médico mais próximo.